Muito boa tarde, estamos novamente em direto na quarentena da bola e é com um grande prazer que volto a receber aqui um internacional português. Recentemente esteve aqui connosco também o Beto Pimparel, guarda-redes, que está na Turquia, no Göztepe. Hoje é a vez do Antunes, que está na La Liga, no Getafe, num dos melhores campeonatos do mundo e que tem feito uma carreira muito bonita. Dinamo de Kiev, AS Roma, aqui em Portugal um produto de Friamundo, mas também depois com uma passagem ali ao lado, Passos Ferreira, uma carreira, como eu estava a dizer, também com muitas internacionalizações das camadas jovens, mas também na seleção A, também passagem pela Grécia no Panionios, o Leixões, que se eu não falasse, tinha aqui já os meus amigos leixõenses aqui a meter aquela pressãozinha saudável, porque o Leixões é um clube especial e vamos falar disso também. Depois Málaga, Livorno, Lecce, Dinamo de Kiev, como eu já referi, portanto é uma carreira muito rica em muitos países e sempre ao mais alto nível. Antunes, obrigado por teres aceito este desafio, para estar aqui na quarentena da bola a falar um bocadinho da tua carreira. Obrigado, para mim é um prazer falar de futebol e obrigado pelo convite. Antunes, vamos começar com a atualidade. Como é que está a situação aí em Espanha no que diz respeito ao futebol? Aqui em Portugal já se sabe que só vai regressar à Primeira Liga. Aí em Espanha sei que vocês estão prestes a regressar aos treinos. Como é que está a ser vivida esta situação? Sim, comunicaram-nos que esta semana íamos fazer todas as provas médicas para ter a certeza que está tudo ok para avançarmos com os treinos. E em princípio no final da próxima semana, quinta, sexta-feira, começam os primeiros treinos com grupos separados, mas penso que mais cedo ou mais tarde irá recomeçar a liga. Que vai de encontro, quando se é jogador de futebol, quer dizer, isto é mau para nós adeptos e para quem gosta do jogo é difícil não ter, mas para vocês que estão habituados, como tu, uma vida inteira ligada ao jogo, estavam, obviamente, a saúde primeiro, mas mortinhos por voltar ao balneário, ao treino, ao jogo. Não? Sim, sente-se falta sempre do dia-a-dia, dos treinos, dos jogos. Quem vive todos os dias com isto é muito complicado ficar dentro de casa, treinar dentro de casa, dentro de um ginásio, quem tenha essa possibilidade, porque se calhar há muitos jogadores que também não têm ginásio em casa, então tentar treinar com o que temos é complicado. É sempre melhor um dia-a-dia normal e um dia-a-dia sem vírus. Claro. para podermos viver tranquilos, mas é sempre complicado porque gostamos do futebol mais que nunca e é um desporto essencial para a vida das pessoas e nota-se muito isso. Antunes, do teu ponto de vista pessoal, tu partes para esta semana de treinos com algum receio por causa do vírus ou tentas afastar isso da tua cabeça? Não penso, porque se pensarmos no vírus vai ser muito complicado. Agora é um momento de arriscar e enfrentar isto como se fosse uma lesão, sabendo que é muito mais perigoso e é muito mais importante do que uma lesão. Mas o psicológico do jogador não pode pensar no vírus, porque então, se assim for, a coisa vai ser ainda muito mais complicada. Tu falaste aí na questão da lesão e esta questão do vírus e da pandemia foi uma crise para a humanidade, para todos, para o futebol. Eu vou dizer aqui, em particular para ti, explico porquê. Tu vinhas de 250 dias de paragem, voltas a jogar e entretanto o futebol interrompe-se por via disto. Portanto, há aqui uma componente de algum azar, depois de tanto tempo parado, finalmente estavas a jogar e acontece isto, não é? Sim, sim, eu acho que o vírus é uma coisa muito mais complicada do que a lesão, apesar da lesão tê-la enfrentado sozinho, eu mesmo. Foram 8 meses de muita paciência, de muito trabalho, muito sofrimento, mas realmente depois de ter passado toda essa fase e já estar no ativo, esta paragem veio complicar um pouco a coisa, mas também aproveito para melhorar, para dar mais resistência ao joelho, dar-lhe mais força,
e quando se retomar as coisas normalmente, tenho a certeza absoluta que ainda vou estar melhor que aquilo que estava quando paramos. Antunes, como é que, já falaste sobre isto mais vezes, mas para quem não teve a oportunidade de te ouvir, como é que lidaste pessoalmente com esse período tão longo? Uma lesão no joelho é sempre complicada, às vezes diz que quando surge aos 31, 32, às vezes até pode precipitar o fim da carreira, e tu conseguiste estar a voltar a isso e voltar bem, e estás bem, falamos sobre isso em off, mas pergunto se sobre ali momentos de angústia durante aquele período, nomeadamente quando a lesão apareceu, e apareceu numa altura muito, muito boa que tu estavas a ter no campeonato, e já lá vamos falar sobre isto, mas como é que lidaste com todos estes meses de recuperação? Foi complicado, principalmente os primeiros 2 meses. Foi uma fase muito complicada animicamente, de muito stress, como é que é dizer, de pouco ânimo, e se não tivesse a ajuda das pessoas que me estão próximas, da minha família, da minha mulher, dos meus filhos, dos meus amigos, empresários também, amigos do clube, ia ser muito complicado. Embora eu não tivesse dúvidas no dia que me lesionei, a primeira coisa que pensei e meti na cabeça foi que iria voltar muito mais forte, mas sinceramente depois da operação e depois de ter passado alguns dias com o joelho imobilizado, aí é que começou a fase dura, porque não é fácil, embora a gente queira regressar o mais rápido possível e tenha na cabeça que quer regressar o mais forte possível, o ânimo não é o mesmo. A gente vê-se a trabalhar no máximo e a evolução ser muito pouca, ser lenta, então cheguei a quase entrar em depressão, porque a desanimar, não é? A desanimar, não me via voltar como eu queria voltar, e se não fosse, como eu já disse, a minha família a apoiar-me desde o princípio, ia ser muito, muito complicado. Depois, quando passaram esses 2 meses de angústia, já foi tudo muito mais fácil, e eu, antes da lesão, tinha a ideia que iria fazer mais 3 ou 4 anos de alto nível, era a minha intenção. Antes da lesão, e depois da lesão e ter recuperado, depois de ter passado os 8 meses e ter recuperado como recuperei, não tenho dúvidas nenhumas que 3 ou 4 anos é pouco, e acho que ainda posso fazer uns 6 ou 7. Ainda estás para durar, como se costuma dizer, antes quebrar que torcer, mas tu quando te lesionas tiveste imediatamente noção da gravidade, tendo em conta de certeza as dores que tiveste e o lance que foi? Sim, quando a minha perna fica presa no relevado, e o meu corpo vai na direção contrária e transmitindo o peso todo do corpo para o lado contrário, nesse momento eu ouvi os 2 claques no joelho, não sentia, ouvi-os mesmo, e aí eu não fiquei com dúvidas nenhumas que era grave. Era muito grave, embora nesse momento não sentisse muitas dores, foi mais passado uns 20, 30 minutos, aí as dores eram por dentro do sentimento que tinha, que eu sabia que a época tinha acabado para mim, que ia enfrentar um longo prazo de reabilitação, de fisioterapia, e esse foi o momento mais difícil, não a dor no joelho, mas a dor que sentia por não poder terminar a época que estava a ser fantástica tanto para mim como para a equipe, isso foi pior. Ora bem, quando a lesão surgiu, tu tinhas acabado de ser nomeado para o 11 da Liga Espanhola, isso obviamente é um marco na tua carreira, tendo em conta a qualidade da Liga Espanhola e os jogadores que jogam na mesma posição que tu nas várias equipas, não é? Sim, infelizmente surgiu na melhor altura, na minha melhor altura, e é sempre um orgulho estar presente nas melhores equipas, e nesse momento tenho certeza que estava a ser o meu melhor momento enquanto profissional de futebol. Estava a fazer uma grande época, também ajuda da época que estava a fazer a equipa, e isso veio comprovar aquilo que eu estava a fazer durante o campeonato,
infelizmente as lesões não escolhem alturas Claro. E veio na pior altura possível. Antunes, tu, portanto, estiveste na Roma, depois no Lecce, Livorno, também na Grécia, e tiveste também muito aproveitamento no Dinamo Kiev, mas parece que realmente daquilo que, por exemplo, eu me lembro de uma época tua no Málaga, e agora o que estavas a fazer nas duas primeiras épocas do Getafe, que o futebol espanhol é mesmo aquele que se adequa melhor às tuas características. Também sentiste isto? Sim, sem dúvida nenhuma. A partir do momento que eu saí do Málaga e fui para o Dinamo Kiev, estive 3 anos e desde o primeiro momento que eu tinha sentido que o meu futebol era espanhol e que tinha mudado completamente a minha forma de jogar, não só a forma de jogar da equipa, mas a minha mesma tinha mudado. Eu sentia isso e comentava isso com a minha família e com os meus amigos, com o meu pai. Falo muito com o meu pai sobre futebol também. E comentava isso, que eu não era o mesmo e que tinha que voltar de alguma maneira mais para a Espanha, porque era o meu campeonato, era o campeonato que mais me identificava. O futebol é muito, muito parecido e é um futebol que se adequa mais à minha forma de jogar. Futebol de ataque, mais de posse de bola, de jogo organizado, embora no Getafe a gente não seja uma equipa de muita posse de bola, mas de qualquer das formas é um campeonato totalmente diferente, com mentalidades totalmente diferentes, que te exigem muito mais, e ao exigir-te muito mais, obriga-te a estar mais concentrado, trabalhar o triplo e as coisas vão sair melhor. Antunes, a experiência no futebol italiano, no que é o processo defensivo, da forma que tu olhas para o jogo, naquilo que é também a tua obrigação defensiva como lateral, mudou-te, tendo em conta que em Itália se dá muito valor a isso, não é? Sim, sem dúvida alguma. Eu quando fui para a Itália fui muito novo, mas pensava que já sabia tudo, claro, acerca de ser um defesa, porque tinha tido bons treinadores também, e já jogava nas seleções jovens, mesmo os treinadores das seleções jovens ensinavam muito o futebol, e então eu achava que aquilo que fazia em Portugal era o suficiente, porque a defender já achava que já defendia bem, que não tinha nada a melhorar, e quando lá cheguei, desde o primeiro dia que me ensinaram coisas que nunca na minha vida que pensei que fossem ensinar, porque para mim futebol era jogar com a bola e não dar importância ao apoio, por exemplo, que fazíamos quando íamos disputar uma bola de cabeça, quando havia uma mudança de flanco. Eu apoiava o pé esquerdo e diziam-me para apoiar o pé direito, o pé de fora, coisas para utilizar os braços no salto, para proteger a zona da bola, utilizar os braços para proteger a bola do adversário, como girava o corpo, como girava o corpo para o lado contrário. Passava horas e horas a treinar isso sozinho com o Mr. Spalletti e com o seu adjunto, e realmente tive uma melhora incrível depois de ter passado por Itália. Itália traz isto, não é? Daquilo que é o conhecimento do jogo e ao contexto a que obriga um jogador, nomeadamente os da linha defensiva, a adaptarem-se. Já para não falar na tática exatamente, são era isso que eu tinha a dizer. Também. Ia-te chegar aí, ou seja, quando falo de conhecimento do jogo tinha muito a ver com isso. Eles dão mesmo muita importância a isso, à tática, ao sistema, às dinâmicas, e isso obviamente ajudou-te também na tua maturação como jogador, porque as características que tu explanas em Espanha são mais as tuas características intrínsecas de jogador, não é? Em Itália ajudou-te a ficares mais completo, não é? Sim, porque a gente tínhamos treinos de 1h30 e 1 hora era dedicada à tática, e quase sempre tática defensiva. Desses 60 minutos, 50 minutos eram da tática defensiva e 10 para a ofensiva, movimentos ofensivos, e lembro-me de fazermos a tática defensiva muitas das vezes a passo, de mãos dadas, para sabermos o espaço que tínhamos que ter entre cada jogador, quando tínhamos que oscilar ou não, quando tínhamos que sair ou não, quando tínhamos que parar na saída e perfilar-nos já para correr para trás.
todas essas coisas eram estudadas ao pormenor, e já nessa altura te mostravam vídeos para tu veres o que fazias mal e tentares melhorar no treino seguinte. Era tudo ao pormenor, desde do primeiro minuto até o último. António, tu na tua carreira tens a curiosidade, já passaste por treinadores interessantíssimos, falaste do Spalletti, poderíamos falar também, em Espanha tiveste o Bernd Schuster, se não me engano, não é? Também passaste por isso, passaste pelo Pellegrini também no Málaga, portanto, treinadores muito diferentes, até da forma como olham para o jogo, mas que são ícones também, e figuras, também se pode dizer. O que é que guardas desta gente toda, que realmente são nomes grandes do futebol mundial, cada um à sua maneira? Sim, tive outros também que foram importantes, tipo como o Nicolau Baqueiro. Sim, que para José mim Mota foi, também, não é? Também. José Mota, que para mim foram os dois treinadores mais importantes que eu tive, porque o Mr. Baqueiro sabe muito de bola, pá, muito de bola. Exato, o Nicolau Baqueiro foi que me foi buscar aos juvenis do Friamundo, quando lhe faltava um lateral esquerdo, ele decidiu ir aos juvenis do Friamundo. Eu só tinha 15 anos quando comecei a treinar com os séniores, e isso demonstra que ele percebe futebol. E que não tinha medo de arriscar. E que não tinha medo de arriscar, tendo em conta a minha idade, Exatamente, o físico, a minha maturidade, embora ele dissesse que eu já tinha muita maturidade para a idade que tinha, mas foi para mim, foi o treinador mais importante, e a seguir o José Mota, que foi que me deu a oportunidade na Primeira Liga, outra vez sem ter medo também de arriscar, porque eu ainda só tinha 18 anos, e deu uma oportunidade de ser titular no Passos Ferreira, que conseguiu o apuramento histórico para a Liga Europa, e depois a partir daí tive outros treinadores que igualmente foram importantes na minha evolução, como jogador, porque lá está, eu nestes anos todos, e continuo a aprender com 32 anos, e com certeza quando acabar a minha carreira de jogador de futebol ainda não aprendi tudo. Por isso todos eles foram importantes à sua maneira. Tive realmente treinadores com um nome muito elevado, um nome importante, com Spalletti, Ranieri, Pellegrini, o Paulo Fonseca. Para mim foi um treinador que me ensinou muito de futebol. Acho que foi dos primeiros treinadores que eu tive que pensava o futebol de outra maneira, e ele ensinou-me a pensar o futebol de outra maneira, e quando fui para o Málaga ajudou-me muito. Nós tivemos aqui o Nuno Campos, que é da equipa técnica do Paulo desde o início, e o Nuno deu-nos uma visão muito clara de como é que eles pensam o jogo, e é fabuloso, não há dúvida. Exatamente, e quando eu fui para o Málaga tinha estado 6 meses com ele no Passos Ferreira, e foste mais preparado. Exatamente, foi uma ajuda enorme, porque integrei a equipa do Málaga já na Champions League, jogavam mais ou menos parecido com a equipa do Paulo Fonseca no Passos, jogavam mais posse de bola, combinações, um futebol de ataque, então tinha que estar preparado para isso, e realmente que os 6 meses do Paulo Fonseca no Passos Ferreira foram muito importantes para essa minha integração no Málaga, porque teve que ser assim de repente. E depois tive outros treinadores que também me ensinaram muito, o Schuster, o Schuster era um treinador muito ofensivo, não é? Segundo a ideia que nos passa. Sim, era muito ofensivo, mas não dava muita importância à tática defensiva. Era mais chegar ao treino, posse de bola, treinos curtos e rápidos, intensos, e pouco mais. Depois tive Pellegrini, que era... Pellegrini é aquele senhor, não é? O manager. Isso que eu ia dizer, um senhor do futebol, que pensava em tudo também, ao mínimo detalhe, e continuava a ensinar o futebol a jogadores importantíssimos que nós tínhamos naquela altura. E pronto, e depois tem agora o José Bordalás, que grande trabalho, não é? Grande trabalho, que é acho que de todos os treinadores é o que pensa diferente de todos os outros. A forma de ver futebol é muito parecido com o Simeone é parecido com o Bordalás, não sei. Mas são treinadores muito parecidos, a forma de ver futebol é muito parecida, a forma de jogar é muito parecida. É um treinador que gosta mais de pressionar no meio campo contrário as equipas
as equipas contrárias, os adversários, gosta de manter o bloco alto, de equipa de pouca posse de bola, mas muito difícil de bater, não é? Exatamente, que passa muito tempo na área adversária, cria muitas ocasiões de golo, isso fruto da intensa pressão que faz em cima do adversário, e recupera, e com 2-3 passos consegue entrar dentro da área do adversário, e acho que isso é a chave do sucesso do Getafe. E depois defensivamente é um bloco que defende em conjunto incrível. Olha, antes de continuarmos a falar aqui da tua carreira, dessas experiências bonitas, o Nelson Ricardo, agora diretor desportivo, está aqui a dizer que ainda se lembra de ser teu suplente no Leixões, e manda-te um abraço, grande Nelson, um grande amigo. Éramos os dois titularíssimos, importantes os dois da mesma maneira. Já agora, pegamos nisto, nós já voltamos à Liga Espanhola, não há problema nenhum em misturarmos aqui as coisas, até porque há aqui já alguns leixonenses a participar e a mandar-te abraço, a dizer que infelizmente a equipa desceu, mas que tu deste sempre tudo. O Leixões é um clube especial também, né? Apesar de seres Friamundo e Passos Ferreira, e aquela rivalidade que jogaste nos dois, já vou falar nisso também, mas o Leixões é um clube muito especial. Sim, é muito, muito especial. Eu, sinceramente, só tive 4 meses no Leixões, ou 5. O tempo que durou o campeonato, eu só cheguei em janeiro, e desde o primeiro dia senti-me em casa. É uma coisa incrível a humildade e a naturalidade com que as pessoas te tratam naquele clube, em Matosinhos, naquela cidade. É incrível, e o apoio que a gente tinha em cada jogo, mesmo estando a disputar para não descer, e acabamos por descer nesse ano, foi sempre um apoio incrível. Quando fomos ao Algarve, tínhamos centenas de pessoas a apoiar. No jogo com o Olhanense, recordo-me como se fosse hoje, e até ao fim, eles sabendo que tínhamos jogos difíceis, que ainda tínhamos jogos com os grandes, eles acreditaram até ao fim e fizeram-nos acreditar a nós. Infelizmente não conseguimos, mas foi um clube que me marcou, porque a organização que tinha era uma organização de clube grande, e a massa associativa acompanhava o clube. E infelizmente nesse ano nós jogadores e equipa técnica e a direção não conseguimos responder ao apoio que tínhamos durante os jogos. Antunes, agora vamos lá atrás. Então, como é que foi para um produto de Friamundo? Aliás, mal eu anunciei que tu ias estar aqui na quarentena da bola, apareceu muita gente de Friamundo com muito orgulho em ti. Aquela passagem para o Passos Ferreira já aconteceu muitas vezes, mas eu sei que às vezes não é bem mastigado, digamos assim. Sim, é complicado mesmo. Para mim foi difícil, porque eu não vou mentir, toda a gente sabe que eu sou friamundense de pequenino, tenho sangue azul, não gostava de Passos, sou sincero, odiava o Passos. É normal ali, é de quem sabe, não é? Odiava o Passos desde sempre. Lembro-me de jogar contra o Passos e os jogos tinham que ser ganhos sim ou sim, de qualquer maneira. Essa rivalidade é incutida desde criança, logo faz parte daquela região. Exatamente. E não me via de pequenino, não me via a jogar no Passos, mas o futebol é isto. O profissional tem que, não é? Surgiu a situação de eu rescindir contrato com o Friamundo. Rescindir, não, pagaram a cláusula ao Friamundo. Eu fiquei um jogador livre e tinha lembro-me que tinha 2 equipas muito interessadas em mim, que era a União de Leiria e o Passos Ferreira. E depois tive uma conversa com o Mr. José Mota, que também foi importante na minha escolha, mas eu também queria ficar em casa. Ali para mim, era o que eu te ia dizer, permitia-te ficar em casa, no fundo. Exato, eu não me queria distanciar da família, porque via como uma parte importante para a minha evolução, e acho que tomei a escolha certa. Umas boquitas dos amigos e tal, não é? Que faz parte. Sim, faz parte, mas foram tempos complicados, porque infelizmente há pessoas em Friamundo que não conseguem separar as coisas. Não é? Eu também continuo a ser friamundense, mas gosto do Passos também, agora. Claro. Não gostava do Passos de miúdo, mas agora gosto muito. Foste bem tratado e foram bons momentos. Muito, muito bem tratado, como se fosse
dali, das escolas do Passos Ferreira, as pessoas foram sempre incríveis. E ajudou-te a dar um salto importante na carreira, tem que se dizer também. Ajudou-me muito na minha carreira, porque deram-me a oportunidade de jogar na Primeira Liga, tive a oportunidade de ter muitos minutos na Liga, fui vendido 2 vezes, não me prenderam, não me cortaram as pernas na altura que houveram propostas, se calhar até deixaram-me ir para a Roma quando haviam propostas muito mais altas de outros clubes, mas deixaram-me ser eu a escolher e não o dinheiro. Exatamente. O que é muito difícil no futebol e no clube de futebol acontecer. Por isso eu só lhes tenho que agradecer ao Passos Ferreira por tudo aquilo que fez por mim, e depois acolheu-me outra vez quando voltei da Roma e não tinha para onde ir jogar, porque não vamos ser hipócritas, eu tive 3 anos sem jogar na Roma, só a treinar, e quando decidi rescindir contrato, ainda me faltava mais um ano para acabar o contrato. Quando decidi rescindir, fazer um acordo com eles e rescindir, ainda não tinha nenhum clube. E o Passo foi um porto-abrigo, não é? Sim, porque toda a gente pensa, não, eles jogam em clubes grandes, eles saem dali e arranjam sempre clube. Não é assim. Eu não tive nenhuma proposta de nenhum clube, de nenhum país. A única proposta que eu tinha era do Panionios, porque tinha estado lá 6 meses, os 6 meses anteriores, mas desses 6 meses pagaram-me 0 euros. Não então querias voltar lá. Eu não podia aceitar uma proposta de um clube que não me pagava, era impossível. Exatamente. E então a minha escolha... Ou seja, o Passos catapulta-te 2 vezes, não é, Antunes? Podemos dizer. Exatamente. O Passos dá-me a mão outra vez quando eu volto da Roma e ninguém me quer. E eu faço 6 meses incríveis na equipa do Paulo Fonseca, e sou vendido outra vez em janeiro. Primeiro sou emprestado com a opção de compra e depois compro outra vez ao Passos Ferreira. Por isso é que às vezes, e falar de fora é fácil, perceber os contextos às vezes é que é mais difícil, e estas conversas servem para isso também. Ora, tu tocaste aí na questão da Grécia, já lá vou, mas há aqui um leixonense, o Vasco, que te está a perguntar se tiveste alguma história, se viveste por dentro algum derby romano entre a Roma e a Lazio, e se há alguma história que possas partilhar. Que realmente são daqueles derbys que ficam marcados. Sim, em 5 anos é difícil não estar presente em nenhum derby. Tive presente em alguns, em 2 estive no banco de suplentes, infelizmente não tive minutos, mas é uma sensação incrível viver esse derby, tanto dentro de campo como fora do campo. Quem tem a oportunidade de assistir ao jogo dentro daquele estádio cheio, com as 2 claques a apoiar as equipas, com as coreografias que fazem, temos só a arrepiar agora só de pensar nesse momento. E é uma semana especial, incrível. Não é? Mesmo para vocês jogadores é uma semana muito particular. Sim, é uma semana em que abrem as portas de um treino ao público, e o estádio do campo de treinos enche-se com milhares de pessoas. É uma semana em que temos milhares de pessoas sempre cá fora e temos que passar por um túnel com grades, um túnel de pessoas com os carros quando termina o treino. É uma semana que muitas das vezes tens que estar dentro do centro de estágio a dormir, porque senão é complicado concentrar-te, e mesmo assim tem gente que vai de madrugada para te cantar, mandar-te umas bombas lá para dentro para te tentar animar para o derby. É uma semana em que te dizem que para ganhar o derby nem que se tenha que morrer. São coisas e entre os jogadores ali no túnel há uma crispação também, há um olhar de lado. Como é que num derby de Maratona, como é que é isso? Sim, o ambiente nota-se desde que é carregado desde o princípio, desde a chegada ao estádio, que não há olhares nem trocas de cumprimentos, é mesmo um sentimento de ódio que se junta naqueles 90 minutos ou 2 horas antes e durante o jogo. É uma coisa incrível que depois do jogo, após o apito, volta tudo ao normal e voltam todos a ser jogadores e igualmente amigos, porque muitos deles até são companheiros de seleção, e então é uma coisa que volta ao normal. Mas durante essas 2 horas ou essa semana até ao derby é uma coisa é um sentimento de ódio que te transmitem
para te motivar para o jogo. Não é óbvio para matar ninguém, mas para te motivar, uma forma de motivação para ganhar o jogo. Com as devidas diferenças para quem está habituado aos muitos friamundos Passos Ferreira desde sempre, há ali uma semelhança no que é, temos que ganhar sim ou sim, portanto. Exatamente. Isso já estava dentro de ti, era só adaptar ao contexto romano. Antunes, olhando para a Roma e para alguém que te diz muito como é o Paulo Fonseca, achas que é um casamento perfeito? É um tipo de jogo que está a ser muito elogiado, que lá foi conseguindo mais resultados do que se calhar muita gente antevia. Eu, por exemplo, ouvi o Totti primeiro ser muito crítico da contratação e depois vir reconhecer que afinal a Roma jogava a bola, portanto acho que há ali tudo para dar certo, porque o Paulo e a sua equipa técnica realmente estão num patamar muito elevado. Sim, e fico contente com isso porque Roma não é um clube fácil e não é uma cidade fácil. E eu, quando vi que o Michel Paulo Fonseca ia assinar com a Roma, eu sabia que ele ia ter sucesso desde o princípio, mas também sabia que ia ser muito complicado porque lá está, é um clube que se está aos 2 jogos sem ganhar, os tifosi já te estão a meter a faca e já tens que estar um mês fechado no centro de estágio sem sair à rua porque não te deixam, se te encontram no supermercado é uma loucura. Só por isso fazer as compras, se não ganhas 2 jogos, ou estás dentro de casa ou em segurança, ou arriscas a encontrar alguém que te possa ameaçar, inclusive te possa bater, porque é pesado, não é? É um ambiente pesado. E eu passei essas situações, principalmente com o Mr. Ranieri. Estávamos ali numa fase que não estávamos muito bem e tivemos que estar um mês dentro do centro de estágio com proteção da polícia e tínhamos todos os dias gente lá com ameaças e bombas, como eu falei. Depois a situação mudou um bocadinho e pronto, se acalmou, mas sabia que era uma praça muito, muito, muito complicada, mas não tinha dúvidas nenhumas que o Mr. Paulo Fonseca, se seguissem, os jogadores seguissem as suas ideias, se ele conseguisse incutir as ideias nos jogadores, que iria ter sucesso, e felizmente conseguiu e espero que ainda possa vir a ter mais. É, porque os adeptos romanos são muito exigentes, mas gostam de um futebol bem jogado. Ao contrário de algumas equipas em Itália, que até os adeptos até estão habituados a que seja mais catenacci, entre aspas, e de ganhar a qualquer custo. O adepto romano, eu conheço alguns e gostam que se jogue bom futebol. Ganhar, claro, e contra a Lazio não interessa se é com a mão, mas sim. Esse jogo não interessa ser bom futebol. que se jogue, e eu gostava também muito que o Paulo Fonseca e a sua equipa técnica tivessem sucesso, era bom para o futebol português. Tu falaste aí do Cláudio Ranieri, do que trabalhaste com ele, imagino que não tenhas ficado nada surpreendido com o sucesso que ele teve no Leicester ao conseguir ganhar o título na Premier League contra os maiores tubarões e com uma equipa que era considerada outsider. Muita gente fala de uma liderança tranquila do Ranieri. O que é que nos podes dizer sobre este treinador que fez história em Inglaterra? Eu sou sincero, surpreendeu-me muito a conquista que ele teve com o Leicester em Inglaterra, por 2 motivos. Primeiro, porque de todos os italianos que eu tive, foi o treinador mais defensivo. Exatamente. E achava que em Inglaterra ser demasiado defensivo podia não ser o melhor, e foi todo o contrário. Ele, com uma equipa desconhecida, mas bem trabalhada taticamente, conseguiu chegar à vitória do campeonato. Foi muito difícil as equipas, se nos recordarmos bem, foi muito difícil para as equipas ditas grandes fazerem golos ao Leicester. Muito do trabalho feito foi do Mr. Ranieri, e claro, o trabalho dos jogadores é sempre incrível. E depois nunca me pareceu um treinador de motivação. Exatamente. Ou seja, que mais distante, não era um bocadinho, se calhar. Exato, era um bocadinho mais distante e não me parecia que era um treinador de motivação que motivava os jogadores para a vitória, como há treinadores que o fazem, ele se calhar fazia-o de outra maneira, ou pensava que seria de outra maneira, os jogadores tinham que fazer aquilo que ele queria e não eram motivados para fazer aquilo que ele queria, ou seja, tinham que fazer obrigados.
mais uma forma de obrigação do que de motivação. E pensei que ia ser complicado, mas pelos vistos... lá encontrou uma fórmula, não é? Lá encontrou uma fórmula, se calhar teve que se adaptar ele ao contexto e teve sucesso. Assim que taticamente era um dos melhores e continua a ser, e conseguiu incutir isso à equipa e lá está, se calhar teve que se adaptar também um bocadinho ao futebol inglês, aos jogadores ingleses, ao plantel que tinha, e teve que ser um treinador mais de motivacional do que outra coisa, e pelas entrevistas que eu via de jogadores e entrevistas que eu via fazer, via que ele motivava muito os seus jogadores, e era todo o contrário na Roma. Se calhar pode ter havido uma evolução no próprio treinador, apesar de já ser um treinador muito famoso. Conta-nos lá a loucura que foi aquele período na Grécia para um jogador que veio habituado a Roma, que é um dos maiores clubes do mundo, e de repente está no Panioni. Já sabemos que não recebeste, portanto essa parte já está clara, mas o futebol grego é muito peculiar. Eu conheço bastante bem, por isso estou à vontade para falar. É muito peculiar e deves ter vivido momentos muito, muito curiosos, digo eu. Sim, porque... Portanto, eu naquela altura fui porque eu queria jogar, estava há algum tempo sem jogar e tive a proposta do Panionios e pronto, fizemos um acordo e fui para lá jogar 5 meses, até ao final de maio. E o acordo, pronto, a Roma tinha que me pagar uma parte, eles pagavam outra parte, mas a parte que me tinham que pagar foi zero. Foi para o teto. Recebi zero, ou seja, fui, joguei grátis, ainda tive que pagar casa e comida, e felizmente ganhava do outro lado da Roma, que me pagavam sempre certinho e não me faltava dinheiro para viver, mas tive que pagar casa, gastei dinheiro em casa, tive que alugar carro porque não me deram carro. Havia uns jogadores que não tinham dinheiro para comer, não tinham dinheiro para meter gasolina para ir para o treino. Eu joguei com o Samaris no Panionios também, ele até pode confirmar a situação. que cheguei até a ir 2 vezes quando não tinha carro, 2 vezes com o Samaris para o treino, porque quando fui, o primeiro mês fiquei num hotel até encontrar casa, e ele foi-me buscar 2 ou 3 vezes ao hotel para me levar para o treino. E depois, quando já tinha carro, havia uns jogadores que não tinham dinheiro para meter gasolina no carro, havia uns jogadores que não tinham casa, nem dinheiro para comer, então eu quase que funcionava como táxi e levantava-me 2 horas mais cedo para fazer o recorrido de Atenas para ir buscar os jogadores aos sítios onde eles estavam, para irmos para o treino, e na volta do treino, porque o centro de estágio ainda ficava mais ou menos a 40 minutos de onde a gente vivia, e na volta do treino ainda tinha que os deixar outra vez no mesmo sítio. Mas foi tudo certo para aprender, e foi bom, foi uma aprendizagem, um futebol diferente, um país também muito particular, os gregos são muito diferentes. Exato, uma cultura totalmente diferente, embora me tratassem sempre bem as pessoas, senti-me muito bem. Foi só essa parte dos ordenados, mas do resto... Os ambientes nos estádios também são bastante loucos por vezes, sim, não é? Sim, uma equipa como a nossa, o Panionios, que nessa altura estávamos, não estávamos em risco de descida, mas estávamos ali ela por ela, e tínhamos sempre o estádio cheio. Nos jogos com as equipas de Atenas era uma coisa incrível. Lembro-me de num jogo a minha mulher ia ver o jogo com o meu filho, no jogo com o Atrómitos, que é a equipa satélite, digamos assim, do Olympiacos, e é o grande derby contra o Panionios, e lembro-me de lançarem bombas para todo lado no final do jogo, vi polícia com cavalos, e ali as famílias ficavam à espera dos jogadores fora do estádio. Não havia nem parque para os carros dos jogadores dentro do estádio, nem sala de espera para as famílias. Então, nessa altura, eu lembro-me que eu vi as bombas, estava a tomar banho, e a minha primeira preocupação era sair para ir ver onde estava a minha família, e por acaso, quando saio do balneário, eles estavam dentro do estádio, porque um diretor conheceu-os, sabia que eram da minha família, e meteu-os dentro do estádio, mas estavam aterrorizados. O meu filho era pequenito,
e estavam aterrorizados com a situação, porque lançavam bombas para todo lado. O meu carro estava estacionado cá fora, não podíamos ir para o carro para ir embora, tínhamos que esperar que aquilo passasse. Então foi uma coisa complicada. Mas são experiências únicas realmente. Ora bem, nós podemos fazer aqui o transfer para o Málaga, onde tu estiveste, e eu estava aqui a olhar para o plantel do Málaga, por exemplo, num dos anos, com Bernd Schuster, lá está, e para tentarmos perceber aqui o que é que eu estou a falar, Javier Saviola, Roque Santa Cruz, Júlio Batista, o português Duda também, o Enzo Maresca, Joaquim, Jeremy Toalin, eu estou só para o Eliseu também, o Isco, Diego Lugano, Martin de Michelis, o Nacho Monreal, William Cavalheiro, Carlos Kameni, portanto, uma constelação de estrelas, na altura investimento árabe. Como é que era o balneário com esta gente toda? É a pergunta que me apraz fazer para começar. Não, por acaso era um balneário muito simples. Muitas das vezes a gente pensa que os jogadores de sobrenome com carreiras tem muito ego, não é? Tem muito ego, exato. E é todo o contrário. Já quando eu cheguei a Roma, foi a mesma, porque eu era miúdo, vinha de uma realidade totalmente diferente, e quando cheguei me puseram-me ao lado, a trocar-me no balneário ao lado do Totti, no meio, entre o Totti e o Panucci. E eu ficava ali um bocadinho sem saber o que fazer, porque olhava para um lado estava o capitão, para o outro estava o vice-capitão, estrelas mundiais, e acabado de chegar de Portugal com 19 aninhos, entrava calado, saía calado. E no Málaga já tinha jogado, já conhecia alguns, como o Duda, o Eliseu, o Júlio Batista tinha jogado comigo na Roma também, então foi mais fácil a adaptação. Foi um bocadinho mais fácil. O Wellington não tinha jogado com ele, mas tinha jogado em Portugal, também foi uma ajuda. Exatamente, foi uma ajuda muito, muito grande para mim no Málaga. Mas o balneário era normalíssimo, com brincadeiras. Aliás, quem conhece o Joaquim e se calhar é seguidor dele no Instagram sabe que ele é o maior brincalhão que existe. É o Joaquim, e ele é que dava a diversão toda àquele balneário, e era um grupo espetacular, tanto que conseguiu coisas incríveis, e infelizmente não deu para ser mais, porque houve outras situações que... Não, pois o investimento deixou, tanto entrou como saiu. Eu, por acaso, eu estive em Málaga nessa altura, conheci o Fernando Hierro, que era o diretor-geral do futebol, não é? E um grande nome do futebol mundial, e o projeto era muito bonito, mas entretanto ele já na altura dizia isto, se o senhor árabe um dia se lembrar de retirar dinheiro, já não há, e foi o que aconteceu. Mas que era um projeto muito interessante, e Málaga, atenção, tem que se dizer, já não sem desprimor por Roma e etc, porque Roma é um local único e icónico, mas Málaga é um bonito sítio para se viver e jogar futebol, isso tem que se dizer também, não é? Para mim ficou-me marcado, e tanto que quando eu lá estava, e antes de sair para o Dinamo Kiev, 2 meses antes tinha renovado com o Málaga 5 anos, e depois acabei por sair 2 meses antes, e depois acabei por sair para o Dinamo Kiev, mas já estava a pensar, quando renovei já estava a procurar casa para comprar, para viver em Málaga, porque eu gostei tanto de lá estar, gostei tanto de como me tratavam, do clima, da cidade, do clube, que eu e a minha família, se calhar, íamos lá ficar, mas depois acabei por sair, já antes de comprar casa e tudo, e pronto, voltamos à nossa terra. Por isso é que eu gosto muito, adoro Málaga, e por isso vocês que jogaram lá, e eu já tinha estado lá antes com o Jorge Ribeiro, com o Litos, com essa gente toda, na altura do Edgar, também é um clube sempre com muitos portugueses, ainda agora tem, e portanto, ora bem, nós há pouco falamos de Nuno Campos, e ele aqui apareceu a mandar-te um abraço. Nós estivemos a falar, Nuno, se só estás a ouvir agora, estivemos a falar bem, como é lógico, mas depois é só puxar a fita atrás, do Paulo Fonseca, do Nuno, e da influência positiva no Antunes, e portanto, diz aqui o Nuno, muita sorte porque mereces tudo de bom, e portanto, estamos aqui em direto a passar esta mensagem de alguém que faz parte de uma equipa técnica que te marcou, como já tivemos a oportunidade aqui de dizer. Ora, o Dinamo de Kiev, aí está uma história curiosa, porque realmente na altura toda a gente sabia que tu tinhas acabado de renovar e de repente vais para o Dinamo de Kiev, que é um grande nome do futebol europeu, mas passaste das praias e do sol de Málaga quase para o inverso. A adaptação foi difícil até por causa da língua, etc. Como é que foi essa passagem?
Não, foi um bocado difícil porque, pronto, vinha de uma realidade totalmente diferente. Málaga era uma cidade, como sabíamos, uma cidade espetacular, sol até no inverno, 20 e tal graus sempre, era raro haver frio, chover, normalmente chovia, mas à noite, durante o dia era raro. E chego aqui no dia que vou assinar o contrato, uma cidade cheia de luz também, porque era muito iluminado pelo sol todos os dias e totalmente diferente, né? E chego aqui para assinar o contrato, porque já tinham chegado a acordo com o Málaga e foi uma proposta irrecusável tanto para mim como para o Málaga, porque se assim não fosse o Málaga também não me deixava sair. Não deixava, claro. E chego e tiveste logo um choque. Sim, a primeira reação que eu tive foi onde é que eu me vim meter, porque do caminho do aeroporto até o centro de Kiev eu não consegui ver uma luz. Tudo São escuro, cidades muito escuras, exatamente. Tudo escuro, prédios todos degradados. Eu lembro-me que liguei à minha mulher e disse-lhe quando vieres... Vou já para trás. Não, eu disse-lhe isso não, mas eu disse-lhe quando vieres para Kiev não te assustes com isto, porque pouco vais ver. Porque isto até é bom. Mas tu tinhas falado com o Miguel Veloso, certo? Sim, tinha falado antes de assinar, exatamente, e já tinha falado com o Miguel Veloso, e ele disse-me que ia gostar, que era um bom clube, que me ia ajudar naquilo que fosse possível, e ajudou. Para mim o Miguel já o conhecia das seleções, mas os momentos que nós passamos em Kiev são inesquecíveis. Eram os únicos portugueses, não é? Também, portanto. Exato, tinham alguns brasileiros. Exatamente. O treinador de junta era espanhol, falava-se quase sempre em espanhol também. Era raro falarmos em inglês ou ucraniano, tínhamos o tradutor, mas era raro precisar do tradutor porque quase sempre falava o adjunto. Sim. E entre nós tínhamos uma relação já boa das seleções, mas ficou uma relação incrível dos dois, e estávamos sempre, tanto ele como eu, a partir de um certo momento a minha família teve que voltar para Portugal porque não havendo colégios internacionais para o meu filho, ele teve que voltar para Portugal para fazer a escola. Então tanto eu como ele estávamos sozinhos ali. Foram o apoio um do outro, não é? E fomos sendo o apoio um do outro, exatamente. E criámos ali uma ligação incrível que hoje em dia está cada vez mais forte, porque vamos falando sempre, falamos dos momentos que passávamos aí, das brincadeiras. Aprendeste a gostar de Kiev? Não, sinceramente não. Nunca foi algo que tu... Não passei mal em Kiev, claro. Não passei mal, longe disso, mas não sinto... Não te conquistou? Não me conquistou, não sinto falta de Kiev, nem gostava de voltar. A cultura é muito fria também, o próprio ucraniano, o russo, né? Eu também já convivi um bocadinho, muito frios, não é? Exatamente, é raro eles sorrirem, mostrarem os dentes às pessoas, é raro, vais pelas ruas e olham de cima a baixo, é verdade. Como se fosse um criminoso. É uma cultura incrível, provavelmente até assustadora, porque quando eu lá cheguei foi em plena guerra. Sim. Entre Ucrânia e Rússia, e quando via as pessoas na rua assim, e de repente olhava para um lado e via um com uma metralhadora, ou para o outro demora um bocadinho a processar, não é? Demora um bocado a processar e foi um bocado complicado, mas lá está, com a ajuda dessas pessoas que estavam lá, foi totalmente diferente. Futebolisticamente foi positivo? Sim, eu acho que todos os clubes por onde eu passei e treinadores que eu tive foram positivos para mim. É como eu digo, tudo serve para aprender. Tenho 33, fiz há pouco 33 anos e ainda não aprendi tudo. Provavelmente vou abandonar sem aprender. Para mim, tudo foi bom para a aprendizagem e para evoluir tanto no futebol como na vida. Porque os jogadores de futebol também têm sentimentos, têm dificuldades, passam por momentos
altos e baixos. Passei num momento complicado também aí no último ano, porque foi um ano que houve troca de treinadores, jogávamos menos, a política do clube também foi diferente, venderam alguns jogadores estrangeiros, passámos a ter mais jogadores ucranianos e da cantera, e o presidente queria que jogassem mais os ucranianos. Nós os estrangeiros estávamos um bocado apartados daquilo, era mais para jogar a Liga dos Campeões às vezes nós, mas não jogando no campeonato e jogando só na Liga dos Campeões, normalmente não tens o mesmo nível que falta o ritmo, a intensidade, etc. Exatamente. E o último ano já foi com eu queria voltar para Portugal ou para a Europa, digamos assim. E é quando surge o Getafe, não é? E é quando surge o Getafe, porque eu lembro-me de falar muitas vezes com o Joaquim, que é o meu empresário, e dizer: Joaquim, eu tenho que me ir embora daqui. Apesar de ter mais 2 anos de contrato, eu dizia-lhe que tinha que ir embora, e ele dizia: tens de ter paciência, tranquilo. E eu não tinha paciência nenhuma, porque eu queria... tiveste um bocadinho, foram 3 épocas completas e começaste a 4ª, não é? Sim, mas as 2 primeiras, lá está, foram bastante positivas, jogava, também estava o Miguel Veloso, estavam lá algumas pessoas que a gente passava o tempo, os brasileiros que lá estavam, Danilo Silva, Júnior Moraes, tinha o Derlis Gonzalez, que a gente passava muito tempo juntos, vivíamos no mesmo condomínio, fazíamos muitas jantaradas juntos com as famílias. O tempo passa-se melhor. Passava totalmente diferente. Depois uns foram para aqui, outros para ali, o Miguel foi embora e tal, e vi-me ali sozinho. Sentiste mais sozinho, não é? Exato, sem a família, sem poder ter a família para ter apoio. Depois não tinha o apoio dos amigos, depois descarregava na família, porque as coisas começam a dar cabo de ti, e os cabos começam-se a cruzar dentro da tua cabeça, e começas a descarregar em quem não merece. Então já não aguentava mesmo mais, então lembro-me que quase todos os dias forçava o Joaquim para arranjar uma solução para eu sair dali. E o Getafe trouxe-te o sorriso novamente, já vamos voltar a isso. Ainda falando da Ucrânia, do que tu viste do futebol ucraniano, do Dinamo de Kiev, surpreendeu-te a forma como a Ucrânia conseguiu bater Portugal na fase de qualificação? Sim, sem dúvida alguma. Eu estive lá 3 anos e sei da realidade do futebol ucraniano. Isso não é dizer que não tem qualidade, porque tem muita qualidade, são jogadores com muita qualidade, mas taticamente ainda estão muito atrás daquilo que somos nós aqui em Espanha, Portugal, Itália, Alemanha. Embora nos últimos anos eles tivessem um melhoramento muito considerável. Com o Shevchenko, com os treinadores espanhóis que lá estiveram, inclusive o nosso no Dinamo Kiev, e a base da seleção da Ucrânia. E depois tem Paulo Fonseca, Luís Castro. Sim, Paulo Fonseca, Luís Castro, mas o Paulo Fonseca e o Luís Castro, estando no Shakhtar, lidam mais com os jogadores brasileiros do que ucranianos. E a base da seleção ucraniana normalmente era ser do Dinamo Kiev. E pronto, era mais complicada ali a coisa, mas nos últimos anos tiveram, como eu disse, um melhoramento muito, muito grande, mas falando de campeonatos, é muito inferior aos campeonatos. Eu perguntei-te isto porque para nós portugueses foi com algum choque que vimos que Portugal teve mesmo muitas dificuldades com a Ucrânia, tanto no jogo em casa como em particular no jogo fora, não é? Portanto, há uma evolução da Ucrânia notória. Sim, também tem alguns jogadores brasileiros que dão uma qualidade superior, e o irmão do Bruno Moraes, não é? E depois do meio campo para a frente também tem muita qualidade. Se virmos bem, tem Yarmolenko, Konoplyan, Bruno Moraes, tem Marlos, tem muitos jogadores que podem dar ali muita qualidade à equipa, mas lá está, taticamente não eram muito bons, mas com a entrada do Shevchenko e com o seu staff italianos, melhorou muito. Mal era se melhoravam, não era? Com italianos. Exatamente. E o Shevchenko com tantos anos de Milan, não é? Obviamente bebeu muito disso. António, vamos agora na parte final falar da seleção. Eu sei que para ti jogar pela seleção é algo inolvidável e que carrega um sentimento incrível. Como é que foi a primeira chamada e a primeira internacionalização? O que é que nos podes contar sobre isto? Foi incrível. Eu lembro-me que estava em estágio com o Sub-20, porque estávamos a preparar o Mundial do Canadá, e
de repente entra não lembro se é o preparador físico ou se é um do staff técnico, entram no meio do nosso treino e dizem ao mister que eu tenho que ir tomar banho para me juntar à equipa principal para o jogo da Bélgica e o amigável no jogo de apuramento contra a Bélgica para o europeu e o jogo de amigável contra o Kuwait. E para mim foi uma coisa incrível. Eu lembro-me que ia no carro em direção ao hotel. Estavas a assimilar. E já estava com as lágrimas nos olhos, não sabia o que acabia de fazer, se ligava para a minha mãe, para o meu pai, para a minha mulher, que na altura era a minha namorada. Não sabia o que havia de fazer porque ainda não tinha entrado em mim. Querias que acontecesse, mas não pensavas que ia ser tão cedo, não é? Exatamente, eu tinha feito um bom campeonato com o Passos Ferreira e tal, e já muita gente se calhar falava que ia lá chegar e tal, mas não senti que ia ser assim tão rápido. Naquele momento, ainda por cima, tínhamos o Mundial de Sub-20 e logo de seguida tínhamos o Europeu de Sub-21, que eu era de Sub-20, mas acabei por fazer. Nesses 2 meses, acabei por fazer o Mundial de Sub-20, os 2 jogos com a Seleção A e o Europeu de Sub-21. E para mim foi um ano inesquecível, porque fazer o Mundial de Sub-20, depois de ter sido ter sido internacional lá com 19 anos, e depois conseguires fazer também o europeu do Sub-21, o escalão acima, foi incrível, para juntar à qualificação histórica do Passos para a Liga Europa. Foi um ano espetacular. Foi com Scolari ainda, não é? Exatamente, foi com Scolari. E lembras-te o que é que Scolari te disse antes da estreia? Que palavras é que te ficaram marcadas nesse período, não é? Não, ele só disse: moleque, tem que entrar tranquilo, faz o seu. Não era muitas palavras, mas ele só com uma palmadinha nas costas dava de transmitir-te a confiança toda, e isso notava-se no respeito que ele impunha àquela equipa cheia de estrelas, que para mim foste bem recebida? Sem dúvida. Nessa altura tinha lembro-me muito bem que estava lá o Petit, e o Petit foi o meu pai dentro da seleção. Ele acolheu-me como se fosse o menino dele, o filho dele. Foi ele que me arranjou o meu primeiro patrocínio da Nike, de botas, justamente antes de eu ir para o Mundial de Sub-20 e não tinha patrocínio, não tinha botas, tinha as que usava no Passos, que tinha comprado eu, e quando fui à seleção, o Petit no dia a seguir já tinha botas para mim. Quando fomos para o Kuwait, eu tinha botas com o meu nome, patrocínio da Nike, e tinha 6 ou 7 pares de botas para o Mundial e para o Europeu, graças ao Petit que me arranjou esse patrocínio, porque acolheu-me de uma maneira incrível. Sentava-me ao lado dele no almoço, no jantar, chamava-me para a sala dos jogadores, de convívio dos jogadores, embora eu dissesse: não quero, eu vou ficar no quarto, não te preocupes e tal. Ele na passagem do corredor dos quartos, ele batia sempre à porta e ele: miúdo, bora. E eu ia caladinho, ia para a beira deles, mas foram sempre incríveis comigo, acolheram-me de uma maneira incrível. Os que para mim eram meus ídolos, tinham sido meus ídolos no Euro 2004 em Portugal, estar a viver aquela situação com eles ali, foi espetacular. E Cristiano Ronaldo, o que é que te apraz dizer sobre o melhor do mundo, pelo menos para nós, mas e para muita gente, felizmente, mas ele que está sempre no seio de tantas críticas, vá-se lá perceber, mas o futebol é mesmo isto e a vida, não é? Quanto mais sucesso tens, mais criticado és. Para quem viveu por dentro a seleção, o que é que nos podes dizer sobre o Cristiano? É uma pessoa 5 estrelas, é humilde, é trabalhador, tudo aquilo que conseguiu na vida é merecedor disso, porque desde o primeiro momento que trabalhou e meteu na cabeça que tinha que ser o melhor, e conseguiu. Embora as pessoas pensem, e se calhar
podem ter uma imagem dele diferente, porque realmente na televisão pode parecer um bocado arrogante ou mais... Mas no fundo não é, não é? Mas no fundo não é. É uma pessoa muito humilde, que ajuda quem precisa e vê-se. E no tratamento com os colegas também é muito trabalhador, no tratamento com os colegas é sempre muito respeitador e tenta sempre, isso sim, não gosta de perder. Claro. Nunca. Até no ping-pong e nas cartas. Tenta sempre puxar o máximo de cada um de nós, mas quanto à humildade e à forma de ser, é uma pessoa espetacular. Para mim, é o melhor do mundo, tanto como jogador como pessoa. É importante para vocês que o conhecem passar sempre por esse aporte, que há muita gente que infelizmente tenta sempre inventar alguma coisa para denegrir o Ronaldo, nada que o preocupe. Aliás, ele lida tão bem com isso que chega lá e... Quanto mais o denegrides, mais forte ele fica. Já agora ele dizia que os melhores jogos para ele tanto valia ser com as equipas mais fracas como com as mais fortes, mas para ele os melhores jogos eram quando as pessoas o tratavam mal, porque era quando ele podia responder à letra. E quanto mais assobiar, mais ele jogava. E ainda hoje é assim. Aproveitando isto, o Ronaldo e o teu conhecimento do futebol italiano, havia muito especialista, muito adiantado mental, como diz o Mr. Manuel que ajuda, que dizia que o Cristiano Ronaldo em Itália não ia fazer golos. Agora já não podem dizer isso, mas só quem não conhecesse Cristiano Ronaldo, é evidente que em Itália é mais difícil, mas sim, não para um jogador deste nível. Não é? Sim, eu acho que quando se é jogador, é-se jogador em qualquer lado, né? Embora, sim, em Itália é um campeonato muito mais defensivo, que dá muito mais preocupação a isso, que talvez as equipas também não sejam tão fortes como era o Real Madrid ou o Manchester United, claro. Não sejam tão equipas de ataque, as equipas mais inferiores são mais equilibradas umas das outras, ou seja, o nível de dificuldade é maior também, mas eu não tinha dúvida nenhuma que o Cristiano podia passar por aquela fase de adaptação que também ia ter em Espanha. Exatamente. Estão sempre a dizer que ele já acabou ou que está na fase descendente, mas sim, nunca está. Felizmente. Felizmente para nós, que não. Mas eu sabia que mais cedo ou mais tarde ele ia responder com o seu futebol e com os seus golos. Antunes, nestes 13 jogos, acho que os dados estão certos, que eu fui ver que tens na seleção A. Além da estreia, qual foi o jogo que mais te marcou e porquê? Acho que o apuramento para o Mundial, no jogo do play-off com a Suécia, os dois. Acho que os dois jogos foram os que mais me marcaram. E lá esteve o Cristiano em grande, não é? Exatamente, lá esteve o Cristiano em grande. Eu estive presente nos dois. Exatamente. Joguei os dois, tanto na Luz como na Suécia. E marcou-me primeiro porque conseguimos o apuramento para o Mundial. Para o Mundial e foi incrível eu estar presente, tanto nesse jogo como durante o apuramento todo. Para mim foi incrível. E segundo, porque depois desse jogo eu não fui chamado para o Mundial. Fiquei fora das opções depois de ter feito todo o apuramento e ter jogado nas duas mãos do play-off. Não fui convocado e fiquei de fora quando... Se houve alguma altura em que eu tinha a esperança de que ia fazer um Mundial ou um europeu pela seleção, foi nesse momento, porque eu estava bem no clube onde estava, que estava na Málaga e jogava muito, sim. Estava a jogar bem, estava a correr bastante bem as coisas. Fiz o apuramento todo, fiz, como quem diz, era chamado sempre. Quando jogava o Fábio, jogava eu, inclusive nesse jogo substituía as duas vezes. No primeiro o Fábio até passou para a minha frente e eu fiquei como lateral esquerdo, e no segundo ele lesionou-se e eu entro no intervalo ou logo a seguir ao intervalo, e surpreendeu-me eu ter ficado de fora. Acho que foi o momento mais... o momento melhor a participação no play-off e o pior foi o momento de maior alegria para mim na seleção, e o momento de maior tristeza para mim na seleção foi
teve tudo a ver com esses 2 jogos, por isso se calhar marcaram esses 2 jogos. É uma porta que tu já fechaste ou nunca fecharás a porta à seleção? Não, já disse várias vezes que eu não fechar as portas à seleção, eu não vou fechar nunca, mas porque para mim sempre foi um orgulho e muito grande representar a seleção. Sei da quantidade de jogadores que dariam tudo para representar Portugal, e eu, como mais um jogador, não posso recusar a seleção. É impossível, não posso. Mas sou realista, sei da realidade das coisas, tenho 33 anos, há jogadores jovens com potencial a aparecer, e se calhar eu, se fosse treinador como o Ministro Fernando Santos, estando a render os outros como estão a render, se calhar tinha as mesmas opções que ele tem, porque se quando eu estava bem não era opção para a seleção, claro, não vou ser muito menos agora. Quem te conhece sabe isso, uma pessoa muito genuína. Quando falaste daquela questão que ficaste um bocadinho desiludido com a Federação por causa da tua lesão, muita gente não terá entendido bem, mas era exatamente isso que tu querias dizer, ou seja, estiveste lesionado muito tempo, és internacional e uma palavra tinha caído bem, no fundo era isto, não é? Sim, porque não é que me faça falta ou muito claro, menos, claro. Mas não é só comigo, há outros companheiros. Tu falaste no fundo em nome de vários, não é? Exatamente, tem muitos companheiros que têm mais presenças do que eu na seleção e têm presenças em fases finais europeus e mundiais com a seleção, e não têm o mesmo respeito ou não são tratados da mesma maneira que... Até falaste daquela questão dos parabéns, não é? Exatamente. Falei dos parabéns para não falar de muita coisa. Sim. Deste um exemplo. Exato, porque, por exemplo, o André Gomes lesionou-se muito depois de mim. Não teve a mesma lesão que eu tive. O Vieirinha lesionou-se depois de mim, ou na mesma altura que eu, e teve a mesma lesão que eu. E os dois foram falados na página da Federação. E eu nunca tive presente numa fase final. Mas fui internacional e defendi as cores da seleção da mesma maneira, claro, que defenderam os outros que foram a fases finais e inclusive os que foram campeões da Europa em França. O apuramento para o campeonato da Europa, eu também participei nele. Verdade. Certo? E o campeonato da Europa não se ganha só em França. O campeonato da Europa ganha-se muito antes, porque há qualificações, há fases que tens que passar, e há muitos jogadores que fazem parte dessas fases. Por isso, tratar os jogadores de maneira diferente, eu acho que isso não fica bem, porque todos somos portugueses, todos nós apoiamos a seleção, então merecemos todos o mesmo respeito, a mesma forma de ser tratados. E eu falo de mim, que nunca fui a nenhuma fase final com a seleção, mas sei de companheiros que têm muito mais presenças que eu, que foram a mundiais e europeus, que não são tratados da mesma maneira. E isso, não sei, não é que me avalo muito, não dou muita importância, mas se quiseres deixar um alerta, às vezes também faz bem dizer as verdades, porque claro, muita gente pensa que está tudo bem, mas não está nada bem. E acho que toda a gente merece o mesmo respeito. É claro que Cristiano Ronaldo dá só um, mas todos os outros também, pelo menos uma palavrinha de apreço e de respeito pelo aquilo que fizeram, muito ou pouco, pela seleção, merece. Antunes, no total são 55 internacionalizações, portanto a seleção A nesse percurso também foi uma espécie de cereja de topo no bolo, porque tu foste sendo internacional e depois chegas ao patamar mais alto, não é? Sim, para mim foi uma fase incrível da minha vida, tanto as seleções jovens como a seleção principal. Acho que o Mundial, primeiro tivemos um europeu na Polónia de sub-17 que foi incrível, que para mim foi o meu primeiro europeu, foi a minha primeira chamada à seleção verdadeiramente importante. Eu ainda só tinha participado no torneio de Lisboa, que foi a primeira vez que eu fui internacional de sub-17 no torneio de Lisboa,
e depois fui ao europeu, consegui ser chamado ao europeu de sub-17 também na Polónia, e para mim foi uma experiência incrível. Lembro-me que nessa altura não havia internet, nos telemóveis só havia dados móveis, e eu lembro-me que quando cheguei a casa tinha uma fatura tão grande que a minha mãe queria me matar. mas foi um momento inesquecível, foram momentos de alegria, de amizades que criámos ali durante anos, que ficaram para a vida inteira. Levo amizades desses momentos até agora, de jogadores que tinham sido meus adversários quando eu jogava no Friamundo, e agora são grandíssimos amigos meus, porque os momentos que passávamos no Inatel eram incríveis. Esse contexto de seleção é giro, porque a gente passa numa semana de dar uma fruta no adversário para ser o nosso melhor amigo na seleção. Portanto... Exato, fazemos viagens de horas no Intercidades ou no Alfa Tabular. E ultrapassa todas as quesilhas que estejam para trás, isso, em nome de Portugal. Ora bem, para fecharmos, uma pergunta do João Ricardo Pateiro, que certamente relatou muitos jogos teus, e sempre com o nível que nós reconhecemos ao João Ricardo, não é por acaso que é um dos melhores. Ele pergunta se em algum momento estiveste perto de representar um dos 3 maiores clubes portugueses, denominados 3 grandes, Futebol Clube do Porto, Benfica ou Sporting. Não, lembro-me só na altura de ter saído para a Roma, lembro-me de saírem várias notícias nos jornais que os 3 grandes estavam interessados em mim e tal, mas propostas concretas nunca recebi de nenhum clube grande português, infelizmente, porque até hoje, já o disse várias vezes, até hoje é um dos sonhos que eu ainda não consegui realizar, era representar um clube grande em Portugal, mas nunca... Tirando esse momento antes de ir para a Roma, esses supostos interesses dos 3 grandes que saíam nos jornais, nunca tive nada diretamente. Antunes, para fecharmos, falaste logo no início, eu deixei aqui reservado no canto da memória, mesmo para a última pergunta, falaste que falas muito de futebol com o teu pai. Como é que são essas conversas? Ele, por exemplo, quando tem que te criticar em relação a um jogo que critica, além de dar a moral normal que qualquer pai dá, como é que é esta ligação? Sim, meu pai sem dúvida sempre foi muito direto comigo, por isso é que eu gosto de falar com... Isto é verdade, não é? De futebol com ele, ele diz-me a verdade, tanto a mim como ao meu filho, que ele agora acompanha muito o meu filho também a jogar, e diz o que tem que ser dito, ele diz na altura. Eu lembro-me quando era miúdo, o meu pai nunca me disse. Eu podia fazer jogos incríveis e marcar 3 golos, porque eu, sendo lateral esquerdo, tinha um pontapé muito forte, marcava muitos golos. Os guarda-redes eram baixinhos, bastava levantar um bocadinho a bola. E já entrava. E já entrava. Mesmo fazendo jogos bons, e marcando 3 golos e essas coisas, o meu pai nunca me disse que eu fiz um grande jogo. Nunca na minha vida. Depois de sénior, sim, houve momentos em que ele me disse: já fizeste um grande jogo, estavas concentrado, isto e aquilo, mas quando estou menos bem, ele também me diz: hoje não estavas ao teu nível, podias ter feito bem melhor, e essas coisas. E taticamente gosto muito de falar com ele, porque ele também, nunca tendo sido treinador e jogou-se um pouco tempo no Friamundo, porque depois teve que ir trabalhar muito cedo, mas é um amante do futebol e aprendeu. Curiosamente teve o mesmo treinador que eu quando era miúdo, e eu tive, quando era miúdo, também o mesmo treinador que ele, por isso eu fiquei também de Antunes, porque o treinador já lhe chamava Antunes a ele. Exatamente. E gosto de falar com ele gosta de falar comigo, porque acho que nos entendemos, damos-nos bem na parte do futebol, temos se calhar um bocadinho a mesma forma de ver o futebol, os dois, e pronto, o futebol acabou por ser a nossa vida, porque ele acompanha-me a vida inteira para todo lado, e inclusive até chegou a ser diretor das camadas jovens do Friamundo, só para nos acompanhar a todos, durante todos os jogos. Para mim, acho que não tendo sido um exemplo como jogador de futebol,
pode ter sido exemplo de vida. Exemplo de vida como me acompanhou durante o meu trajeto, tanto ele como os meus tios, mas principalmente um deles que me acompanhou, me levava para todo lado, chama-se Marco. Quando era miúdo, levava-me para todo lado, levou-me quando era preciso ir treinar a outros clubes, porque eu fui treinar a vários clubes que me queriam, que depois acabei por não ir. É que sem esse apoio podias não ter tido a carreira que tiveste, não é? Por exatamente, isso é que é importante. Exatamente. A vida não era fácil lá na família, porque não somos famílias ricas, também não somos pobres, vivíamos com claro. O essencial, mas o acompanhamento da família tive sempre, graças a Deus, desde pequeno, e continuo a ter agora. Graças a Deus tive sempre E sempre te apoiaram nisso de querer ser jogador? Sim, porque era aquilo que eu queria. A minha mãe viu desde cedo, viu que eu não dava para a escola e que fugia de casa só para ir para jogar a bola. Com 40 de febre. A minha mãe não me deixava ir aos treinos, mas o campo do Carvalhal era mesmo ao lado da minha casa, era em baixo, o primeiro campo de Friamundo. Era 50 metros, 100 metros, então eu fugia pela janela e ia treinar. Quando a minha mãe dava fé, eu não estava em casa e ia-me buscar pela uma orelha ao campo, porque eu estava a treinar com 40 de febre, mas agora continuo a ter o mesmo apoio, tanto da parte deles, como da parte da minha mulher, dos meus filhos. Graças a Deus sempre tive um apoio incondicional da minha família, e acho que isso é uma parte muito importante para aquilo que eu consegui até hoje na minha vida. Já tens aqui o Marco a agradecer o facto de lembrares dele, hein? Portanto, estás a ver, ele estava a ver e agradece aqui essa lembrança e realmente é bonita, é isso que faz a diferença entre alguns homens e os outros. Deixa-me só dizer também, e agora fechamos, porque falaste do teu filho já jogar futebol. Gostavas que o teu filho fosse jogador? Não, imagino que não lhe ponhas pressão nenhuma, queiras é que ele se divirta, mas era algo que tu gostavas, imaginando que ele possa seguir essa carreira? Sim, é óbvio que sim. Sendo jogador de futebol, para mim seria alguma coisa que está dentro de mim, claro. E sei que também está dentro dele, que ele também gosta. E se ele for jogador de futebol, depois para mim vai ser um orgulho. Mas tentas dar conselhos ou não? Sim, embora ele, obviamente, do futebol. Sim, embora ele sim, de conselhos da vida e do futebol também. Embora ele não seja muito de acatar conselhos de futebol, ele ainda está numa fase de saber, ele sabe tudo. Sim, claro. Mas eu não lhe ponho qualquer tipo de pressão. Acho que para mim isso é prejudicial para as crianças. Ele está numa fase, é muito novo, está numa fase de aprendizagem e principalmente de se divertir e estar longe dos maus caminhos, que é o principal. Mas ele para mim já é o meu orgulho, seja o que ele quiser ser, eu vou estar sempre ali para apoiá-lo, porque ele para mim vai ser sempre o meu maior orgulho, tanto ele como a minha filha. Para mim são a coisa mais importante da minha vida, vai ser sempre o meu orgulho. Mas se ele conseguir ser jogador de futebol, se realmente é o que ele quer ser da vida, ser jogador de futebol, claro que para mim vai ser um motivo de orgulho enorme. Mas lá está, eu vou apoiá-lo naquilo que ele quiser daqui até ao final. Seja jogador de futebol, seja carpinteiro, seja trolha, seja professor, advogado, seja naquilo que ele quiser ser, porque a escolha vai ser dele. Eu quero que ele tenha o caminho que ele escolher, sempre que seja o melhor caminho. Não quero maus caminhos. Isso claro. Não, e vou tentar direcioná-lo sempre para o melhor para ele. Mas seja aquilo que for que ele decidir, eu vou estar sempre lá ao lado dele para o apoiar, seja aquilo que for. Antunes, muito obrigado, foi um enorme prazer, um privilégio, desejar-te a melhor das sortes. Agora, esperando que o campeonato regresse, quer dizer que há saúde, que voltes a jogar. O Getafe está a fazer uma época absolutamente fabulosa, à frente de clubes como Atlético de Madrid, Valência, Real Sociedade, entre outras, e portanto que corra tudo bem ao clube e principalmente a ti, e agradecer-te por esta oportunidade, claro. Obrigado, para mim foi um prazer e sempre que precisarem, sempre que quiserem, aqui estou para falar sobre futebol, porque é a minha paixão. Obrigado.
Muito obrigado, Antunes. Obrigado a vocês todos que nos acompanharam, nomeadamente aqui familiares, amigos, fãs do Antunes, gente que o viu jogar nos mais diversos clubes, um internacional português, e por isso é com grande honra que recebemos quem já vestiu a camisola das esquinas, porque é o sonho de todos nós, e quando não chegamos lá projetamos todo o nosso amor ao país em jogadores como o Antunes que defendem a camisola das esquinas, e por isso foi mais um final de tarde bem passado aqui na Quarentena da Bola. Obrigado, boa tarde.